Vamos apresentar o Projeto Amazônia 4.0. O meu nome é Tereza Cristina Carvalho. Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Eu tenho atuado na área de engenharia de computação, sou professora associada da Escola Politécnica da USP e coordeno o LASU, que é um laboratório de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, e coordeno o CEDIR, que é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Além disso, sou professora visitante da Universidade de Sorbonne desde 2015. E agora eu começo com a temática do projeto Amazônia 4.0. O projeto Amazônia 4.0 pressupõe, do ponto de vista estratégico, que nós vamos trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos também como base a bioeconomia sustentável, lógica disruptiva, então nós queremos trazer inovações disruptivas, tendo uma boa base científica sólida, e nós estamos considerando que esse projeto ele é multidisciplinar, então tem múltiplos saberes. Nós vamos estar trabalhando com diversas cadeias produtivas da Amazônia, em princípio, o cacau e o cupuaçu, da castanha do Brasil, genômica e de azeites gourmet. No caso dessa nossa apresentação, eu vou detalhar um pouco a da castanha do Brasil. Além disso, nós temos como objetivo divulgar e compartilhar o conhecimento gerado pelo projeto através de publicações, difusão de mídia e apresentações. A equipe do projeto eu vou detalhar mais à frente, mas esse projeto tem a coordenação geral de Carlos Nobre, tem a coordenação científica de Ismael Nobre e eu sou responsável pela parte de tecnologias digitais. Ele tem também parcerias institucionais com o IEA da USP, com o LASU da USP, com o Omega 7 Systems, que é uma empresa de automação, a Castelli Escola de Chocolataria e a Dementes Chocolates. Tem diversos financiadores, como o CLUA, o Good Energies Foundation, o MORE Foundation, o Instituto Arapiaú, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Humanize, o WWF Brasil e a Embaixada da Austrália. E, além disso, nós contamos com parcerias de execução da Amazon e o WWF do Brasil. Nessa minha ação, eu vou estar falando para vocês sobre os objetivos, né? Quais são os 7 fundamentos do projeto. Vamos discutir um pouco quais são as vias da Amazônia. E vamos estar falando sobre a proposta dos laboratórios criativos da Amazônia. E daí vou trazer um estudo de caso, que é o estudo de caso da castanha do Brasil. Vou falar um pouco sobre a cadeia produtiva, como nós temos usado a tecnologia para automatizar essa cadeia produtiva, quais são os desafios e quais soluções tecnológicas que nós estamos prevendo para implantar dentro dessa cadeia. E terminamos com as considerações finais. Então, vamos falar então dos objetivos. O objetivo desse projeto principal é a instrumentalização das cadeias produtivas amazônicas de produtos e serviços baseados em biodiversidade. Então, como eu dei de exemplo, nós estamos falando de cacau, nós estamos falando de castanha do Brasil, estamos falando de açaí, com recursos da indústria 4.0. Significa que eu vou utilizar tecnologias digitais dentro do contexto da indústria 4.0. E a ideia é que nós tenhamos produtos e serviços de valor agregado na própria Amazônia e que possamos ter uma distribuição equitativa dos benefícios socioeconômicos. Por que eu falo isso? Porque hoje, se nós pegamos, por exemplo, a castanha do Brasil, ela é vendida
na Amazônia por 2 quilos, R$ 2 o quilo. E se nós formos comprar fora da Amazônia, nós vamos estar pagando R$ 600, R$ 60 o quilo. Então a ideia aqui é que esse custo, imagina, de 2 a 60 reais, isso tem uma diferença bem grande. Isso fica por conta dos intermediários. Será que esse ganho financeiro não pode ser distribuído de maneira mais equitativa, de modo que a comunidade que faz toda a parte de colheita das castanhas possam ter participação melhor nesse ganho financeiro? Então, isso tem como fundo a necessidade de nós incentivarmos a economia local. Esse projeto ele foi desenvolvido baseado em 7 fundamentos, né? Então vou aqui mostrar e discutir esses 7 fundamentos. Primeiro é o conhecimento acumulado representado pela biodiversidade amazônica. Então a própria biodiversidade tem muito conhecimento acumulado que nós podemos aproveitar para desenvolver produtos dentro da questão, por exemplo, de biomimética. Precisamos também desenvolver a habilidade de compreender o conhecimento intrínseco da floresta. Nem sempre nós temos, de fato, a humildade de tentar entender esse conhecimento. E a ideia seria aplicar esse conhecimento acumulado para melhorar a vida humana, que está dentro do contexto mesmo de biomimética. E produzirmos bens e serviços a partir da biodiversidade. Então, por exemplo, hoje nós temos várias pessoas que não podem consumir leite, mas nós podemos extrair o leite das castanhas, né? Então, vamos criar o leite em pó baseado na castanha do Pará. Enfim, aproveitar a biodiversidade para criar produtos que façam bem ao ser humano. Depois, a construção de uma bioeconomia ao mesmo tempo local e global. Então, à medida que nós começamos a ter produtos de valor agregado na própria Amazônia, nós criamos o conceito de bioeconomia. E a ideia é que esses produtos de valor agregado gerem renda para a população local. E daí nós vamos ter a distribuição mais equitativa dos benefícios socioeconômicos. E por último, está implícito a valorização intrínseca do bioma amazônico, que todos nós temos discutido e temos falado muito da questão dos problemas decorrentes do deflorestamento da Amazônia, que passa a ser também uma questão que não afeta apenas o Brasil, mas também afeta o mundo todo. Então, quais são os nossos desafios, né? A primeira pergunta: é possível conciliar o desenvolvimento econômico da Amazônia com proteção da floresta? Como nós faríamos isso? E outra coisa que nós percebemos, se eu vou comprar um produto que é feito de castanha do Brasil, né, na Europa, por exemplo, será que eu consigo, pegando um produto, rastrear que de fato a castanha que foi utilizada tem precedência na Amazônia? Como que eu vou fazer isso? E por último, o terceiro desafio é como incentivar a economia local, né? Porque na prática nós podemos querer criar produtos de valor agregado na Amazônia, mas nós precisamos também ter essa cadeia bem detalhada, bem automatizada, e nós precisamos disseminar o conhecimento da cadeia produtiva dos diversos elementos da biodiversidade da Amazônia entre a população local que tem que tem interesse de criar o seu próprio negócio, por exemplo, fazendo uso da biodiversidade da Amazônia. Dentro desse contexto, né, nós temos o que chamamos vias da Amazônia.
A primeira via, né, a primeira estratégia que foi criada tinha foco na preservação. Então, nós consideramos a Amazônia um lugar protegido, né? E esse era o foco, então, a preservação. Então, produtos da floresta em pé. Então, nós queríamos pegar esses produtos. Podíamos praticar extração sustentável, por exemplo, da madeira, desde que nós tivéssemos uma rotação, no sentido que extraímos madeira desse local, depois de outro, e vamos fazendo o replantio, né? E essa via teve o suporte de diversos fundos internacionais para a preservação da Amazônia, como da Alemanha e da Suécia. O que observou-se que, apesar desse esforço de preservar a Amazônia, continuava a pobreza da população local e ainda continuam as questões de conflitos de terra que permanecem e estão aí até hoje. Então se partiu por uma segunda via, que era o foco no desenvolvimento regional. Então, por exemplo, agricultura, colheitas, mineração, ouro e outros commodities, produção de energia, usina hidrelétrica. O que observou-se com essa estratégia? Que houve um estímulo ao desmatamento, à grilagem de terra e incêndios florestais. Ou seja, essa estratégia foi destrutiva para a Amazônia. Então, hoje, dentro do contexto desse projeto, nós estamos falando da terceira via, que é a bioeconomia na Amazônia. Então, nós temos a biodiversidade. Então, a principal riqueza da floresta amazônica é a biodiversidade. A Amazônia é responsável por grande parte da biodiversidade do mundo, da Terra toda, do planeta, né? E outro, nós partimos também do conhecimento de comunidades locais e tradicionais, né? Mas o que nós queremos na prática? Nós queremos mobilizar essa riqueza de modo a incentivar a preservação da floresta e a criação de valor de produtos derivados de insumos ou de matéria-prima amazônica. Então, dando continuidade, a terceira via, que é então o desenvolvimento sustentável, o que ela tem como base? Nós temos um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, que é baseado no uso de conhecimento científico, né? Então, nós vamos desenvolver técnicas, mecanismos que têm base científica e tecnológica. Nós também queremos inovar, né? Criar, ter inovação disruptiva e um planejamento para estabelecer uma bioeconomia local, baseada na floresta em pé, com os rios fluindo, com valorização da biodiversidade e do trabalho sustentável das comunidades locais. O desenvolvimento sustentável da Amazônia, ela pressupõe esse tripé, né? Então, é a utilização da indústria 4.0 dentro do contexto de tecnologias digitais, inovação disruptiva, a questão da ciência, aqui eu coloquei como subtema, por exemplo, o genoma, a questão da sustentabilidade, então vamos aplicar conceitos de economia circular, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também o conceito de biomimética. E dentro desse contexto, nós vamos estudar algumas cadeias produtivas da Amazônia, como a castanha do Brasil, como o cacau, como o açaí. E o objetivo é gerar o produto com valor agregado e que vai ter qualidade, vai ser um produto rastreável e nós vamos ter a proteção da floresta. Então, é dentro desse contexto, indústria 4.0, ciência e sustentabilidade, que nós vamos trabalhar
com as cadeias produtivas da Amazônia e vamos criar os laboratórios criativos da Amazônia. Então, o próximo tema que nós vamos estar discutindo com vocês é o Laboratório Criativo da Amazônia. Ele objetiva desenvolver capacidade para a transformação socioeconômica inclusiva. Então, nós vamos incluir a população local, baseado no aproveitamento econômico da biodiversidade. Então, eu dei exemplo para vocês da castanha do Brasil, do cacau cupuaçu e também tem da genômica. Por meio de instrumentalização das cadeias amazônicas com recursos da indústria 4.0. Então, nós vamos identificar quais são essas cadeias produtivas e vamos utilizar tecnologias digitais para tornar essas cadeias eficientes e criar produtos de valor agregado. Aqui nós temos um esboço do que seria esse laboratório criativo da Amazônia, né? Então seria, vocês veem, uma espécie de tenda, né? Eu tenho ali, aqui no caso, nós estamos pensando no laboratório criativo do cupuaçu cacau. Ele tem uma parte que é uma biofábrica 4.0. Ele tem um espaço plenário, ele tem uma casa de fermentação e também tem um centro de computação, comunicação e energia. E é aí que nós vamos construir essa biofábrica automatizada, seguindo as premissas da indústria 4.0. Então, nós temos um ecossistema dos laboratórios criativos da Amazônia, dos quais participarão as comunidades locais, microempresários ou empresários em geral, startups, professores, pesquisadores, estudantes, instituições como o Senai e o Sebrae. Então, agora nós vamos ver o estudo de caso do Laboratório Criativo da Amazônia para a castanha do Brasil. Então, nós temos a cadeia produtiva. A cadeia produtiva da castanha do Brasil está organizada em 3 etapas principais, que é a colheita e o transporte. A colheita geralmente se dá em lugares distantes do local de beneficiamento. Nós temos a parte de beneficiamento básico e a parte de comercialização e beneficiamento mais específico. Nesse diagrama que eu apresento, eu tenho essas 3 etapas. Então, vocês veem que na colheita eu vou praticar o extrativismo, né? Vou colher o ouriço, que é aquela abóbora onde estão as castanhas. Eu vou quebrar o ouriço, vou fazer uma pré-lavagem, vou ensacar, identificar os sacos e transportar para a segunda fase, onde será feito o beneficiamento básico. Esse beneficiamento básico, na prática, significa tirar a casca da castanha e você ter a castanha inteira in natura. Então, você recepciona, você faz a lavagem e a secagem, armazena, faz um tratamento térmico para fazer com que a casca separe da amêndoa. Daí você faz a quebra, por exemplo, manual das castanhas. Existe também processos feitos através de máquina. Daí você seleciona a castanha por tamanhos, classifica e daí vai para a outra fase do beneficiamento. Essa outra fase do beneficiamento existe, vamos supor, eu não quero vender a castanha in natura, mas eu quero vender a castanha, quero processar a castanha, produzir leite, ou para produzir uma farinha. Então, eu vou para a terceira fase de beneficiamento. Neste caso, quais são os desafios que nós temos? Primeiro, eu quero saber
quais são todos os participantes da cadeia, né? Para verificar quem participou ativamente do trabalho de colheita e processamento e beneficiamento da castanha. Depois eu quero saber, no final, quando eu tenho um produto, ter a rastreabilidade da castanha. Quero também ter uma distribuição equitativa dos benefícios socioeconômicos da comercialização da castanha in natura ou da castanha como produto. Quero eliminar as castanhas com fungo, porque existem algumas castanhas que ficam muito tempo umedecidas que elas acabam adquirindo fungo. E eu quero a identificação da porcentagem de selênio, porque existe uma porcentagem, uma quantidade máxima de selênio que o corpo humano aceita para fins do ponto de vista de saúde. Então aqui, no caso da cadeia produtiva do Brasil, nós temos, no caso da indústria 4.0, nós vamos utilizar como tecnologias internet das coisas, blockchain. Blockchain vai ser utilizado tanto para rastreabilidade quanto possivelmente para a criação de uma moeda virtual. Vamos utilizar a parte de computação em nuvem e também de inteligência artificial. Depois, as outras coisas do tipo economia circular, ODS, mimética, genoma, tudo isso faz parte do contexto do projeto como um todo, né? O que nós queremos ter no final é um produto com qualidade, rastreabilidade e garantir a proteção da Amazônia. Rastreabilidade. O que nós sabemos? Que o produto com rastreabilidade, certificação de origem, ele tem maior valorização no mercado. Para isso, nós teríamos, em princípio, duas soluções tecnológicas. O blockchain ou o próprio uso de assinatura digital, ou seja, a cada ponto que a castanha vai passando, você vai assinando que ela passou por ali. Por que nós selecionamos o blockchain? Porque eu vou conseguir registrar todas as ações tomadas pelos participantes e eu vou também ter o suporte à distribuição equitativa de ganhos financeiros de acordo com a participação dos diversos elementos na cadeia produtiva. Aqui nós temos a figura da cadeia produtiva. Então vocês observam que eu tenho na parte de cima os ribeirinhos que vão fazer coleta das castanhas. Vai ter transporte. O transporte pode passar por diversos tipos de transporte. Ele pode passar, por exemplo, por um barco, ele pode passar por um caminhonete, até chegar no beneficiamento, ou até chegar aqui no AIND, que seria a agroindústria, e depois ir para o mercado. Mas existe também a possibilidade que a parte de baixo da figura dos ribeirinhos está dentro do contexto de uma cooperativa. Então, eles coletam as castanhas que vão para a cooperativa e é a cooperativa que é responsável pelo seu transporte até o beneficiamento ou até a agroindústria ou até o mercado. Então, nós podemos ter as duas situações lá na Amazônia. E aqui eu coloquei quais são os elementos de beneficiamento da castanha. Um beneficiamento básico. Então, primeiro, eu lavo as castanhas e seco, eu armazeno, eu faço um tratamento térmico, né, para separar a casca da amêndoa, faço um congelamento também para essa separação e, finalmente, eu quebro as castanhas, supondo que esse processo de tratamento térmico seguido de refrigeração ajuda a separar a casca da amêndoa.
Daí eu faço a seleção e classifico por tamanho. Aonde vocês veem essas bolas vermelhas são pontos passíveis de monitoramento e controle utilizando o meu sistema de automação. Então, o que nós queremos na prática? Nós queremos ter rastreabilidade, né? Então, nós vamos utilizar para essa rastreabilidade a tecnologia de blockchain. A questão toda é que blockchain ele foi desenvolvido para produtos e bens virtuais. E aqui nós estamos querendo fazer a rastreabilidade de uma coisa que é física, que é as castanhas. Então existe a necessidade de tokenizar as castanhas. O que significa? Nós precisamos ter uma representação virtual unívoca das castanhas. Então nós temos a castanha do Brasil, e que nós estamos avaliando é a viabilidade técnico-financeira de ter uma representação virtual da castanha através do seu sequenciamento, do sequenciamento da castanheira. Então, a resposta aos desafios, né? No caso de identificação de todos os participantes da cadeia, à medida que a castanha vai saindo, vai sendo coletada, ela vai sendo transportada, ela passa pelos beneficiamentos e chega até o mercado, cada pessoa, cada participante que manipula as castanhas vão ser identificadas ou através de um RFID ou através de um cartão do tipo NFC. E os dados vão sendo armazenados em nuvem, né? E nós vamos ter também uso de recursos de internet das coisas para nós ir acompanhando a movimentação da castanha e medindo coisas. Por exemplo, como quando a castanha entra naquela parte de beneficiamento, eu vou querer controlar, por exemplo, a temperatura do autoclave. Vou querer controlar o tempo que a castanha vai ficar na autoclave. A mesma coisa em relação à refrigeração. E daí nós vamos fazer a rastreabilidade da castanha utilizando blockchain e computação em nuvem. E a partir dessa informação, vai ser possível eu fazer a distribuição equitativa dos benefícios socioeconômicos. Os outros desafios, que é a eliminação de castanhas com fungo e identificação da porcentagem de selênio, elas serão, por exemplo, a eliminação de castanhas com fungo. Existem técnicas de você examinar visualmente as castanhas e através de um estudo de visual e inteligência artificial eu consegui identificar castanhas com fungo. Enfim, existe isso, tanto esses dois últimos itens. Nós estamos trabalhando com alguns laboratórios de pesquisa que estão trabalhando nessa linha, mas ainda nós não definimos quais são as técnicas que vão ser adotadas. Como considerações finais, quais são os próximos passos? Primeiro, nós estamos implementando uma prova de conceito, que é do uso do blockchain aplicado a essa cadeia. Nós estamos também implementando funcionalidade de comunicação dos equipamentos de beneficiamento. Esses equipamentos que nós temos, nem sempre eles têm algum tipo de controle eletrônico, então eles vão ter que ser, nós vamos ter que colocar esses controles eletrônicos e que possibilite o monitoramento dos processos que vão acontecer em cada equipamento. E daí nós vamos integrar essa infraestrutura de comunicação com o sistema de blockchain. E vamos fazer uma implantação dessa cadeia produtiva 4.0, em primeiro lugar, em São José dos Campos, que é onde funciona a primeira versão do laboratório,
e posteriormente nós vamos montar esse laboratório em Belém. O diretor-geral desse projeto é o Carlos Nobre, o diretor científico é Ismael Nobre, a coordenadora da parte de tecnologias digitais sou eu, né, Tereza Cristina, e nós temos esses membros da equipe. Se vocês tiverem questões sobre esse projeto, que é um projeto de fato bastante interessante e desafiador, eu solicito que vocês enviem uma mensagem para o meu e-mail teresacarvalho@usp.br. Muito obrigada.